Bom, vamos então agora, gente, nesse momento... Temos o doutor Almino Cardoso Ramos, médico cirurgião bariátrico, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que também foi presidente da Federação Internacional para a Cirurgia de Obesidade e Transtornos Metabólicos. Bom dia, doutor Almino. Muito bom dia Úrsula, bom dia Eli Correia, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar conversando com vocês nessa manhã de sábado sobre um assunto tão interessante. Eu vejo vocês aí, estava pegando o finalzinho da conversa da vacina. Acho que concordo, a vacina ela não é a solução, mas é a melhor coisa que a gente tem nesse momento e é o que vai nos levar de novo a ter uma vida mais normal. Bom dia de novo, excelente conversa. Doutor Almino Cardoso Ramos, vamos falar sobre algo muito importante, que é a obesidade. Até que ponto, em qual medida a obesidade pode ser prejudicial e o quanto a pandemia está realmente alterando a vida das pessoas, até tornando pessoas obesas? Então, Eli, deixa eu começar essa conversa perguntando para você e para a Úrsula. Como vocês veem a obesidade, vocês dois? Vocês veem a obesidade como uma doença? Olha, doutor, na verdade, eu particularmente vejo a obesidade como um perigo. Eu não sei exatamente se é uma doença, mas um perigo para a pessoa. Então, é isso aí. Exatamente. Mas sabe que a maioria das pessoas, ela tem a impressão de que a obesidade é simplesmente uma pessoa que ela tem o corpo grande, que ela está acima do peso, mas ela não consegue relacionar obesidade com doença. Ela sabe que se ela for hipertensa, se ela for diabética, ela tem uma doença, ela tem hipertensão e diabetes. Mas quando ela tem obesidade, infelizmente a nossa cultura ainda não coloca as pessoas com obesidade com um diagnóstico de doença. E obesidade é uma doença, nós estamos falando de uma doença crônica aqui agora, que está a mais comum, que é o coronavírus, que é a Covid, a virose, mas a obesidade ela representa uma doença maior, porque ela atinge um maior número de pessoas. Hoje, aproximadamente, nós estamos chegando aí a 30% dos brasileiros com obesidade. Há mais de 55%, quase 60% dos brasileiros hoje já com sobrepeso. E isso reflete números mundiais. Obesidade é uma doença crônica, é uma doença importante, ela tira tempo de vida das pessoas, ela diminui em 10 ou 15 anos o tempo de vida que as pessoas poderiam ter. E agora, com o Covid, ela está ficando mais falada ainda. Por quê? Porque depois da idade, sabe aquela coisa que ficou clara desde o começo, quando apareceu o Covid na Itália, que as pessoas com mais idade tinham mais risco? No indivíduo mais jovem, no indivíduo abaixo de 60 anos, o maior fator de risco é a obesidade. Há mais chance de contágio, há mais chance de evolução ruim da doença, de necessidade de internação hospitalar, há mais chance de intubação e há mais chance de uma evolução pior da doença. Então, obesidade hoje ela precisa ser considerado como o grande fator de risco para a doença Covid. Doutor, e as pessoas presas em casa acaba tendo maior tendência para descontar na comida, atacar a geladeira? E com isso ficarem obesas, doutor? Então, a palavra não é muito boa, mas eu não consigo imaginar a situação da pessoa estar isolada na sua casa, e isso é uma necessidade, nós sabemos que é, mas isso é um confinamento, né? Então, imagina assim, restrição de atividade física, ansiedade pelo isolamento social, 3, 4 metros de distância da geladeira. Isso é uma combinação muito ruim. Falta de horário, falta de disciplina, dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, então as pessoas vão dormir 3, 4 horas da manhã, vão acordar 2 horas da tarde. Isso é uma situação que tem favorecido muito a obesidade. Existem estudos que mostraram que na Europa, nos primeiros 2 meses, março e abril, Espanha, França, Itália, a média de aumento de peso foi de 5 quilos.
e nos Estados Unidos a média de aumento de peso foi de 9. O Brasil ficou numa situação intermediária. Então, sem dúvida, as pessoas estão aumentando o peso, isso é uma grande preocupação, e uma das preocupações maiores nessa situação é o que a gente está vendo, porque eu estou vendo isso no dia a dia, é o aumento de peso das crianças. As crianças, elas faziam muita atividade física antes, na escola, na própria atividade física da escola, com os amiguinhos descendo do prédio, ali no parque, perto das casas, e isso tudo agora acabou. Então, as crianças têm aumentado muito de peso. Claro que os adultos também, mas o aumento de peso nas crianças tem sido, realmente ele tem chamado a atenção. É uma grande preocupação nesse momento, sem dúvida. O senhor, médico, cirurgião bariátrico, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Doutor, e a gente fala muito, então, na cirurgia bariátrica. Agora, existem outras técnicas menos invasivas para tratar a obesidade? Se o senhor puder falar um pouco sobre elas, até a técnica do balão de engolir. Claro. Inclusive, doutor, se houve aumento de procura para esses procedimentos de emagrecer na sua clínica? Então, isso é bastante interessante esse assunto, porque sim, houve um aumento, mas não um aumento naquela proporção que a gente esperava que acontecesse naturalmente pelo que está acontecendo, pelo aumento da obesidade. Houve um aumento. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa, em estudos, 85% da população acha que emagrecimento é uma obrigação dela, ou seja, que ela tem que conseguir emagrecer pelos seus próprios meios. Ela não faz a mesma coisa que eu já tinha conversado com vocês. Se ela começa a sentir dor de cabeça, ou se ela começa a urinar muito, ela procura o médico, ela tem o diagnóstico da hipertensão, do diabetes, e ela começa a fazer um tratamento médico. Ao contrário, a obesidade, por essa cultura popular de não classificar a doença, isso como uma doença, faz com que 85% das pessoas achem que simplesmente a obrigação de emagrecer é delas e por meio próprio, ou seja, não buscam ajuda, e isso é um grande erro. Então, elas começam a fazer aquela famosa dieta, e é uma dieta assim totalmente sem nenhuma orientação. Então, é uma dieta que começa de modo inapropriado, termina de modo inapropriado, sem resultado, a pessoa se desanima, e o que acontece? Ela acaba subindo mais o peso ainda. Então, a gente precisa deixar claro para as pessoas essa questão de obesidade como doença, da necessidade de tratamento. Nós temos bons tratamentos para a obesidade hoje, dependendo do nível da obesidade de cada um, dependendo das causas da obesidade de cada um, e isso vai ser definido apropriadamente quando a pessoa busca orientação. Então, nós temos hoje aquilo que nós chamamos de times, de equipes de tratamento da obesidade. E tem um médico, que pode ser um endocrinologista, pode ser um nutrólogo, pode ser uma equipe de cirurgia bariátrica. As equipes de cirurgia bariátrica como a minha, elas não fazem só cirurgia bariátrica, elas se dedicam ao tratamento da obesidade como um todo. Nos casos que tem indicação para cirurgia bariátrica, evidentemente que se indica cirurgia, mas a grande maioria dos casos, felizmente, ainda não tem indicação para cirurgia. Tem indicação para um tratamento que ele vai desde a reestruturação da vida, com reeducação alimentar, com atividade física. Nós temos medicações que a gente pode usar para que o paciente possa perder peso, e depois, além do tratamento clínico, então, que ele é baseado em medicação, a reeducação alimentar e atividade física, nós temos métodos endoscópicos. Por endoscopia, nós podemos colocar o balão e nós podemos fazer uma redução endoscópica do estômago. Balão, hoje nós temos dois tipos. Nós temos o balão convencional, que é um balão colocado por endoscopia, aonde o paciente vai a um centro de colocação do balão, ele vai sofrer uma sedação, ele vai internar por algumas horas, vai colocar o balão, e depois de alguns meses, 6 a 8 meses, esse balão vai precisar ser retirado da mesma forma.
E nós temos uma grande inovação que acaba de chegar no Brasil, que é o balão de engolir, que é um balão, ele é uma cápsula grande que a pessoa engole, então não precisa de sedação, não precisa de internação, ele simplesmente vai ao local combinado para colocação. A única necessidade é um equipamento de raio-x para ver que a cápsula chega dentro do estômago. Quando chega dentro do estômago, a cápsula ela é inflada, ela vira, então ela se enche com um líquido e ela acaba assumindo aí um tamanho de 500 a 600 mililitros, e a pessoa vai ficar 4 a 5 meses com esse balão, e depois de 4 a 5 meses ele se degrada sozinho e ele é expelido. Então, ele tem a vantagem de não precisar sedação, internação e nem a retirada depois. É uma grande inovação. A gastroplastia endoscópica é uma redução endoscópica do estômago que é feita através de um equipamento que faz sutura, que costura o estômago por dentro. Quando a gente analisa esses tratamentos, e nós temos 3 tipos, então nós temos o tratamento clínico, o tratamento endoscópico e o tratamento cirúrgico, a gente poderia imaginar mais ou menos essa sequência. Quando uma perda de peso aí de 10 a 15% ela é suficiente, nós podemos chegar com o tratamento clínico, com as medicações modernas, a uma perda de 5 a 15% do peso. Eli e Úrsula, hoje do ponto de vista médico, a gente sabe que perdas de peso de 5%, ou seja, aquela pessoa que ela tem 80 quilos e ela perde 4 a 5 quilos, isso é suficiente já para melhorar muito a saúde dela. Ela não precisa perder 40%. Se ela perder 5% do peso dela, é suficiente para baixar a pressão, para controlar a diabetes, para melhorar a função cardiovascular. Então, esse é um dos problemas do tratamento da obesidade. A pessoa ela coloca na cabeça dela metas que não são atingíveis. Ela quer emagrecer 60 quilos, mas para emagrecer 60 quilos tem que ter um tratamento adequado. E aí, como ela não consegue aquilo no primeiro mês, ela desanima e já deixa de fazer o tratamento. A endoscopia, ela permite perdas de peso aí na faixa de 15 a 20 com o balão ou com a gastroplastia endoscópica. Agora, aquelas pessoas que precisam perder 25%, 30%, 40% do peso, pessoas que têm 120, 140, 150 quilos, nessa a cirurgia bariátrica é o tratamento mais indicado. Hoje, nós temos segurança absoluta nessas cirurgias. Essas cirurgias elas são 100% seguras, 100% eficazes e vão dar um resultado muito rápido. Então, isso é importante a gente deixar claro para os nossos ouvintes nesse momento, que a obesidade é uma doença e deve sim ser buscado tratamento médico para isso. Olha, muito interessante o que o senhor falou, que todos nós, inclusive eu, encare como uma doença. Sim, a obesidade, seja ela uma doença. Porque a gente, se quer emagrecer, eu não sou uma pessoa gorda, eu tenho um sobrepeso. Mas eu sempre acho que é uma, como que diria, uma coisa mais né? estética, né? Assim, eu vou, para que eu vou fazer isso, tal, papapá, eu vou tentar eu mesmo emagrecer. Sim. Mas encarando da forma que o doutor falou, todos nós temos que ter essa consciência. A gordura, a pessoa gorda, ela está sofrendo de uma doença. Se ela sofre de diabetes, ela procura o médico para se tratar da diabetes. Se ela tem problemas cardíacos, ela procura o cardiologista. Agora, por que não a gordura você procura uma pessoa... Claro. Pois Deixa eu aproveitar a tua colocação do sobrepeso, porque ela é muito interessante. Por que a gente chama de sobrepeso? Ou seja, a obesidade ela é classificada dentro de um padrão internacional que a gente chama de IMC, Índice de Massa Corporal. O nosso índice de massa corporal ele é obtido dividindo o nosso peso pela altura ao quadrado. Então, quando a gente faz essa conta, e vamos dar aí um minutinho para as pessoas que estão em casa com a gente agora poderem pegar uma calculadora para fazer isso, é peso dividido pela altura ao quadrado. Esse número, 20 a 25, é o que a gente considera normal. Então, quem dividir o seu peso pelo dobro da sua altura, pela sua altura ao quadrado, esse número der 22, 23, isso é o normal. Agora, 25 a 30
ele correr, e é a situação que você acaba de falar agora, 25 a 30 é sobrepeso. O que é sobrepeso? Sobrepeso, do ponto de vista científico, é um aumento de peso, porém ele não é um aumento de peso suficiente para colocar as pessoas em risco de vida. Em geral, sobrepeso não causa hipertensão, não causa diabetes, não causa esteatose, que é o acúmulo de gordura do fígado, da apneia, e uma lista enorme de problemas que advêm da obesidade. Agora, quando a gente vai para cima de 30, o IMC deu de 30 para cima, isso é obesidade. E aí vai aumentar o risco. Qual é o risco? O risco, eminentemente, é cardiovascular. É infarto, é derrame, é trombose, é embolia, apneia do sono, e esses problemas todos que advêm do diagnóstico da obesidade. Então, a obesidade não é o problema da obesidade por si só, mas é de todo o contexto de um sem número de doenças que ela gera. Então, de 30 a 35 é um risco baixo, né? É obesidade grau 1. 35 a 40 é o risco moderado, obesidade grau 2. Acima de 40 é aquilo que antigamente a gente usava, uma palavra feia, Eli e Úrsula, que a gente tem tentado evitar de usar agora, porque ela é feia, é a tal da obesidade mórbida, que hoje a gente chama de obesidade severa ou obesidade de grau 3. Mas as pessoas que estão acima, com o IMC acima de 40, elas diminuem em média o seu tempo de vida em 10 a 15 anos, exatamente pelas complicações clínicas de todas essas doenças que a gente tem. Então, aí, para as pessoas entenderem o que é peso normal, o que é sobrepeso, a obesidade e os diferentes níveis de obesidade. Lembrando que hoje a grande maioria dos brasileiros, algo em torno de 60%, já tem excesso de peso, ou seja, já se enquadram nessa questão do sobrepeso. E 30% dos brasileiros já se enquadram na questão do diagnóstico de obesidade. Obesidade mesmo, ali já com o IMC acima de 30. Hipertensão, diabetes, trombose, embolia, apneia do sono, gordura no fígado, síndrome do ovário policístico, e aí eu poderia citar para vocês uma lista, infertilidade, uma lista enorme de doenças que advêm da obesidade. Doutor Almino Ramos, olha, foi uma aula que o senhor maravilhosa. Uma aula que o senhor nos deu aí, para todos nós que estão nos assistindo, nos ouvindo, sobre como você cuidar, realmente tratar desse excesso de peso como uma doença. Isso é que você tem que encarar como uma doença e tem que procurar uma pessoa ainda mais agora que isso é um fator de risco para a doença que todos nós estamos temendo, está todo mundo aí com muito medo dela, que é o Covid. Obesidade é um grande fator de risco para Covid. Olha, pega mais fácil e evolui de uma forma pior. Olha, doutor, eu queria passar para os nossos telespectadores e ouvintes, para que você possa obter mais informações, porque isso é de interesse quase que geral. Sim. Né? Então, o doutor falou mais de 60% Até porque se a gente não está, a gente conhece alguém no nosso círculo que esteja. Facebook e Instagram da clínica é Gastro Obeso Center. Gastro Obeso Center com Gastro Obeso Center, 2 Os ali, Gastro Obeso. Aqui exatamente. Já achei. Gastro Obeso Center, Centro Avançado de Rua Barata Ribeiro, 237, Siqueira César, isso, olha só. Isso. Então, para que os nossos ouvintes... quiser ver o meu Insta também, é só botar aí Almino Ramos no Insta que vai aparecer. A gente põe bastante coisa de obesidade aí. E no Insta eu tô vendo que tem receitas, né, doutor? Vocês fazem lives também. Tem. Aulas, muito tem orientações legal. Da nutricionista, Muito orientações da psicóloga, da física, educador físico. É o tratamento completo da obesidade. Gente, olha, Gastro Obeso Center. Parabéns, doutor. Muito obrigado pela sua participação no programa, que foi muito importante, eu tenho certeza, para milhares de pessoas. Um bom dia e um bom final de semana. Pessoal, obesidade é doença, procurem tratamento. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigada, doutor. Bom dia. Doutor Almino Cardoso Ramos.
Maravilhoso, adorei, adorei. Eli Corrêa. O sorriso está no